Olá a todos que me acompanham neste canal, está começando mais um Bom Dia Mercado. Estou aproveitando para gravar esse vídeo já à noite, nessa noite de terça-feira, para falar sobre essa quarta-feira, dia 30 de junho. Afinal de contas, temos alguns jogos da Série B que eu só estou de olho, então não estou ativo no mercado, dá para gravar de uma vez e partilhar esse vídeo com vocês ainda hoje à noite. Tá, vou fazer o meu planejamento então para essa quarta-feira, onde teremos Brasileirão A e B. Tá? E antes disso eu vou comentar um pouco de como foi trabalhar essa terça-feira na Euro. Foi um dia difícil de trabalho, difícil mesmo, com leituras difíceis, com poucos cliques, e eu particularmente acabei conseguindo um bom resultado no final, mas tinha tudo para se encaminhar para um dia bem 0 a 0, tá? Antes da gente começar, eu vou convidar você a se inscrever neste canal. Esse aqui é um canal sobre trading esportivo. O Bom Dia Mercado, você deve ter visto na capa aí, Bom Dia Mercado. Às vezes eu não coloco o nome aqui no título, mas o Bom Dia Mercado é um programa que já vai fazer 2 anos aqui no YouTube. Pode parecer pouco, mas já vai fazer 2 anos. Praticamente diário, sempre que eu posso, eu gravo aqui o meu planejamento de trabalho em cima do trade, em cima dos meus métodos. É uma criação de cenário para eu saber o que eu vou fazer, para eu já ter uma ideia do que eu posso fazer quando o jogo começar, eu não ser pego de surpresa. O principal motivo de fazer o planejamento, de criar um cenário, pelo menos para mim, é não ser pego de surpresa. Assim eu estou sempre mais confortável em ficar dentro ou ficar fora de alguma posição, porque eu já tracei mais ou menos o cenário do que eu vou fazer e quando eu vou ficar de fora. Tá? Então, vamos lá. O que a gente teve hoje foi uma Inglaterra eliminando a Alemanha da competição, uma Inglaterra que jogou de uma forma diferente do que eu imaginava. Eu esperava uma Inglaterra um pouco menos com a posse de bola. Eu disse que a minha movimentação no mercado iria depender muito da Inglaterra. Se você assistiu o vídeo hoje cedo, a Inglaterra foi um pouco engolida no início, né? A Inglaterra estava com muita dificuldade de sair jogando. Aqui nesse momento inicial, eu acabei trabalhando no Lei Inglaterra. A odd da Inglaterra deu uma corrigida. Porém, era nítido que todas as vezes que a Inglaterra pensava em chegar ou tentava enfiar um passe, os jogadores da Inglaterra iriam sair facilmente no 1 para 1 com a defesa alemã. Então eu achei que a Alemanha, nesse momento do jogo, ela estava pressionando bem alto, ela estava marcando bem, mas defendendo mal lá atrás. Então eu fechei minha posição, não fiquei muito tempo exposto. Depois, nesse outro momento aqui, ó, onde a Inglaterra é superior, tinha mais ou menos se espelhado. A Inglaterra tinha a posse, a Inglaterra tentava propor e a Alemanha jogava de forma agressiva no contra-ataque, porque a linha da Inglaterra estava muito alta. Então eu achei um jogo arriscado. Não era um jogo tão bom para gols, mas eu achei um jogo arriscado. Então eu acabei ficando de fora do match odds, tá? E dali foi o único clique que eu dei no jogo, não fiz mais nada no segundo tempo. Já no jogo da Suécia com a Ucrânia, também falei para vocês que tudo iria depender da Suécia, né? E nesse jogo a Suécia começou propondo o jogo, começou indo para cima e dando a oportunidade para a Ucrânia jogar do jeito que ela gosta. Eu alertei vocês hoje cedo, porque eu acompanho a seleção da Ucrânia, que ela joga de uma forma reativa, né? A Ucrânia tem 3 condições: é roubar, acelerar e chutar. Fazem muito isso, né? Principalmente de fora da área. O Yarmolenko bate muito bem, o Malinovski tinha começado no banco, mas entrou, bate muito bem também. O Zinchenko acabou fazendo um gol, né, no momento onde a Suécia, na minha opinião, ela estava até um pouquinho melhor, mas não se justificava, na minha opinião, estar dentro do mercado. Porque era um jogo difícil, né? A partir do momento que você tem uma Suécia um pouco mais plantada na área, no campo adversário, você tem uma Ucrânia podendo jogar de forma reativa. Então você fica assim, pô, votar a favor da Suécia com risco de tomar contra-ataque, ou eu votar lei a Ucrânia com o mesmo risco de tomar contra-ataque. Então assim, sinceramente não era, na minha opinião, não valia o risco pelo que o mercado estava mexendo, né? Ele não subia tanto a Ucrânia assim e também não descia tanto a Suécia. Então eu acabei ficando de fora no primeiro tempo. No segundo tempo, eu fiquei um pouco mais ativo no mercado, porque eu trabalhei o over à frente. Nesse momento aqui, foi bem no início do segundo tempo, eu mandei um áudio explicando lá no meu Telegram. Se você não me segue no Telegram, o link eu vou deixar aqui embaixo. Eu expliquei por que eu trabalhei esse jogo inteiro. Na verdade eu fiz alguns comentários aqui, mas eu mandei esse áudio no final explicando mais ou menos de forma técnica como eu trabalhei. Me expus no over à frente, o jogo estava, na minha opinião, muito espaçado, teve 3 bolas na trave, enfim, foi um jogo muito aberto até esse momento aqui, ó, que era por volta dos 70 minutos. Você vê que a pressão da Suécia ela se encerra aqui
E aí a gente tem o quê? O mercado acreditando muito na Suécia, porque ele acabou de ver 15 minutos de agressividade intensa da Suécia, e ali a Suécia reduz o ritmo e, na minha opinião, cansou e quis levar para a prorrogação. Nesse momento a odd da Suécia precisava corrigir, então eu fiz uma boa correção da odd da Suécia, e a partir disso eu consegui construir um lucro interessante. Obviamente que naquela cotação de 4 e pouco, 5 até 10, não vai pagar muito. Eu também não estava só com metade da mistake de match odds, mas era um lucro muito bom pelo que estava se passando em jogo. Então eu fiquei em prejuízo no over à frente, porque não saiu gol nenhum, e fiquei com esse lucro no match odds. Na prorrogação, eu comentei, eu vou deixar vocês escutarem esse áudio, se vocês quiserem escutar essa parte mais técnica aqui, eu comentei o que eu fiz e por que eu peguei esse gol da Ucrânia. Obviamente que esse gol ele poderia não ter acontecido, porque a Suécia defendeu muito bem, mesmo com o homem a menos. Aí teve a história do homem a menos toda, eu expliquei no áudio. Mas eu acabei conseguindo pegar essa alavancagem aqui com uma Ucrânia próxima a 10. Fui fechar a 0,3, depois inverti minha posição. Enfim, é uma forma de trabalho mais agressiva que eu tenho. E foi um dia bom até no final desse jogo. E vamos lá, tá? Amanhã nós temos o Brasileirão, então eu vou abrir aqui o meu Geekstoy para a gente conversar sobre o Brasileirão. Começo, deixa eu só ver se eu não esqueci de nada. Eu sempre esqueço de falar, né? Aqui embaixo tem um curso gratuito sobre trade esportivo, então se você quiser fazer, às vezes eu não mostro ele aqui, mas esse aqui é um blog que eu construí vai fazer 4 anos, tá? Aqui dentro tem mais de 70 aulas, um curso gratuito de trade, você pode escolher o módulo, eu aconselho que você comece lá do começo, tá? E aqui você vai aprender tudo que você precisa, todas as linguagens que eu uso aqui, o que é lei, o que é back, match odds, lei para equipe em campo, tudo você vai encontrar aqui. Esse curso ele vai passar por um processo de atualização depois da Euro. Tem algumas coisas na parte avançada que eu quero acrescentar, outras na parte iniciante do básico que eu preciso regravar, porque algumas coisas mudaram, mas ele vai passar. Também vou traduzir esse curso para o espanhol e para o inglês, eu faço questão. E é um acervo que eu vou deixar aí de forma eterna, pelo menos enquanto eu estiver vivo, para vocês aproveitarem. Não é pago, né? Talvez se fosse pago as pessoas dessem um pouco mais de valor, mas se você tem intenção de aprender sobre trade esportivo, eu te convido a dar atenção a esse curso, que era uma consultoria minha antiga, quando eu ainda tinha tempo para dar uma consultoria, e que não era barata, mas que eu resolvi transformar num curso gratuito. E se você quiser saber por quê, dá uma olhada aqui na parte de sobre, que tem uma entrevista que eu fiz aqui com o Netuno, meu amigo Netuno, e eu contei um pouco da minha trajetória, tá bom? Então é isso, acho que eu já falei demais. Eu vou fazer os meus cenários aqui, o pessoal está sempre pedindo, pô, Theo, por que você parou de escrever os cenários e aí colocar aqui embaixo? Eu vou voltar, tá? A listar aqui os cenários, lembrando que são só cenários, tá? Isso aqui não adianta você tentar levar como uma tip, alguma coisa assim, mas vamos lá. Vou separar os jogos do Brasileirão, o A, e depois eu comento alguma coisa sobre o B, porque eu tenho feito pouca coisa sobre eles, tá? O primeiro jogo que eu vou dar ênfase aqui é Fluminense e Atlético Paranaense. Nesse momento, a gente tem, deixa eu colocar só 2 escadas aqui no Geeks. Nesse momento a gente tem aqui a odd do Fluminense a 2,48. Vou botar uma fonte aqui de 11 para vocês conseguirem ver, beleza. Nesse momento a gente tem a odd do Fluminense a 2,46. O Fluminense vem de um empate contra o Corinthians. E essa odd do Fluminense, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu salvei um print do jogo do Fluminense nessa semana. Deixa eu ver aonde que eu coloquei, né? Eu não sei se está por aqui. Foi uma correção brusca que aconteceu na odd do Fluminense. Eu devo ter me perdido. É muita pasta aqui. Tem que dar uma organizada. No jogo do Corinthians contra o Fluminense começou com uma odd próxima de abaixo de 2, tá? E essa cotação do Fluminense, na minha opinião, ela não era justa. O Fluminense ele não pode ter uma cotação tão baixa contra o Corinthians, né? E essa odd corrigiu bastante, aí teve um pênalti a favor do Corinthians, essa odd então explodiu. Contra o Atlético Paranaense hoje é um dos líderes da competição. Ele deu uma vacilada contra a Chapecoense em casa, mas foi uma besteira, mas a tendência é que ele ganhasse aquele jogo, né? Foram 2 vaciladas, uma do Santos e uma no final, né? Santos, o goleiro. Então assim, o Fluminense hoje é um time que tem me causado uma dúvida. O Fluminense não é pegar no pé, não é
tipo, tá contra o Fluminense. O Fluminense tem jogado mal, na minha opinião, mas ele tá tendo resultado. Tá? Isso me causa uma preocupação, porque quando o time tá jogando mal e tá tendo resultado, é porque ele tá acima da média. Né? O Fluminense está aqui na 9ª colocação, são 2 vitórias apenas. Dentro de casa, o Fluminense conseguiu vencer essas 2 partidas, né, de 3. Fora de casa, o Atlético Paranaense tem 2 vitórias e 1 derrota para o Bahia, aquela derrota onde ele estava com 2 jogadores a mais. Tá? Então, assim, inicialmente, eu não venho trabalhar a lei ao Fluminense, mas eu gostaria de trabalhar contra uma pior equipe em campo aqui. Então, eu vou procurar isso, uma superioridade de alguém para ter conforto para trabalhar no Leia Pior Equipe em campo. Nesse jogo eu vou ficar muito de olho nas bolas paradas. O Atlético Paranaense tem marcado muitos gols assim, e o Fluminense sempre foi um time muito bom de bola parada. Tá? Então, Leia Pior Equipe em campo, Fluminense e CAP, e vou deixar aqui, obviamente, uma marcação de bolas paradas. Tá? Então, para esse jogo é isso. Depois nós temos Fortaleza e Chapecoense. Mod do Fortaleza a 1,70. O Fortaleza ele deu uma bela de uma caída. O Fortaleza tem um estilo de jogo definido. É um time bem treinado. Tá lá em cima na tabela. É um time que joga da 4ª colocação, que joga com 18º. A Chapecoense é muito fraca marcando. Marca muito mal. O resultado que ela teve contra o Atlético Paranaense foi bem ilusório, porque foram, como eu falei, uma falha do Santos e um gol no finalzinho. Né? Era um jogo que cheirava gol e estava muito mais pro lado do CAP, só que o CAP recuou. Então, assim, a Chape ela tem muitos problemas. Ela caminha assim a passos largos se não resolver isso para cair. Porém, eu acho essa odd do Fortaleza um pouquinho amassada. Tá? Eu tenho minhas dúvidas. Não é que eu vou trabalhar no Leia Fortaleza, eu simplesmente prefiro evitar em trabalhar o Fortaleza nessa cotação, a não ser que o Fortaleza comece realmente massacrando o time da Chapecoense. Veja bem, não é uma cotação horrível, tá? Ruim seria ver essa cotação abaixo de 1,60, 1,50. Aí sim eu iria cogitar uma correção do Fortaleza. Mas 1,70 ainda permite o Fortaleza aplicar uma superioridade e esse mercado corrigir, tá? Lembrando, a defesa da Chape é muito fraca. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A Chapecoense já tomou 12 gols nessa competição. Nenhum outro time tomou tanto gol contra a Chapecoense. Fora de casa, a Chapecoense perdeu 1, empatou 3, e dentro de casa o Fortaleza venceu 2 e empatou 1. Então o Fortaleza realmente é favorito nesse jogo, porém eu ficaria um pouco receoso aqui para trabalhar esse back Fortaleza tão baixo. Talvez, não descarto a possibilidade de trabalhar alguma coisa contra a Chapecoense, porque essa odd de 6 para o meu método de Leia Pior Equipe em campo, eu sempre deixo o vídeo aqui para vocês, normal, eu trabalharia essa cotação sem problema nenhum, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Fortaleza e Chapecoense para trabalhar um possível Leia Pior Equipe em campo na Chape se ela estiver muito mal. Aí, para eu inverter a minha posição para estar a favor do Fortaleza, o nível de massacre, o nível de superioridade que o Fortaleza tem que estar aplicando é assim, absurdo. Recuperação de segunda bola, bombardeando a área, e aí tem que ser muito absurdo. Aí sim, talvez sair de um Leia Chapecoense e trabalhar num back Fortaleza, tá? Depois, às 19 horas, nós temos Bahia e Atlético e América Mineiro, uma cotação de 2,10 para o Bahia. O Bahia vem de uma derrota para o Palmeiras no finzinho do jogo, né? O Bahia tinha vindo muito bem contra o CAP em casa, sofreu um pouco para marcar o CAP com 1 a menos, ó, tempão. O Bahia sofreu um pouco para marcar. E aí, depois que marcou, o CAP ainda teve mais um jogador expulso. O Bahia podia ter feito mais gols, mas enfim. É um começo de competição muito boa para o Bahia. Apesar do Bahia também não estar exalando um bom futebol, é um começo de campeonato bom para o Bahia, né? Fora de casa, o Bahia está na 7ª colocação. Já não é só derrota, porque historicamente o Bahia acaba tendo um desempenho muito mal fora de casa. Então, uma vitória, um empate, uma derrota. Mas o que a gente tem que chamar a atenção aqui é o time do América. O América tem 3 jogos na competição e ele tem, fora de casa, e ele tem 3 derrotas. Então é um time que não consegue fazer gol. Um gol só fora de casa. No geral, o América tem 3 gols. Agora que mudou o treinador para o Mancini, ele acabou conseguindo fazer um pouco mais de gols. Mas a situação do América é muito fraca, tá? Defensivamente, o América, que já foi melhor,
tem tomado bastante gol também. 8 gols na competição é um número até grande para um time que acaba não conseguindo fazer muito gol, se defendia muito bem, agora já não está se defendendo tanto. Para o Bahia 2,10, cabe um back Bahia? Cabe. O que é o problema de fazer back nessas cotações aqui no Brasileirão? É uma cotação que você tem uma mobilidade do mercado muito grande. Então qualquer sinal de que o Bahia vai tomar um escanteio, vai tomar um contra-ataque, ou que a superioridade não está assim tão forte, que o Bahia até aplica 2, 3 ataques, mas depois acaba recuando, acaba tomando mais ataque, o mercado vai perdendo a confiança. No brasileiro, por conta da falta de liquidez, é normal, o mercado vai perdendo um pouco dessa confiança. Então a odd do Bahia ela pode ser muito móvel. Para quem está buscando um back com mais tranquilidade, eu acho sinceramente que não deve ser um bom mercado. Talvez estar contra o América numa superioridade ok do Bahia, e caso seja aí sim um massacre, explorar alguma coisa no Bahia, porque aí sim a gente pode ter uma mobilidade também a favor. A mobilidade nem sempre é contra, tá? Então, eu vou deixar esse jogo de fora inicialmente. Eu nem vou colocar para gols, porque eu tenho essa dúvida com o ataque do time do América. Mas eu vou deixar aqui sim, vai. Não custa. Senão vou acabar falando que eu não vou fazer o jogo, mas eu vou. Eu quero fazer. Eu quero dar uma olhada aqui nesse possível lei a pior equipe em campo no time do América e tentar estar a favor de algumas bolas paradas do Bahia, tá bom? No mesmo horário nós temos Internacional e Palmeiras, aqui não tem como discutir. Deixa eu pegar o mercado aqui na Betfair. 2,66 para o Inter, 3,10 para o Palmeiras. Não dá para especificar nenhum favorito aqui. O Internacional vem de um empate. Com quem que o Internacional empatou o último jogo? Para o América, obviamente. Foi 1-1 contra o América, vinha de uma vitória contra a Chape, que acabou vacilando no final. Né? O Inter teve essa mudança de treinador e o Palmeiras, mesmo não convencendo, o Palmeiras, na minha opinião, não vem jogando tudo isso, ele vem tendo bom resultado. Né? O Palmeiras é terceiro colocado. E mesmo num Brasileirão que, na minha opinião, está começando a ser nivelado por baixo, o Palmeiras está tendo resultado, e isso é importante. Querendo ou não, fazer resultado antes dessa volta da Libertadores, que vai ser complicado para os elencos, é importante. Ainda mais o Palmeiras, né? Que tem um elenco vasto e tem que fazer mesmo ponto. E os dois chegam com na minha opinião, esse favoritismo do Inter é só pelo mando, mas não tem torcida. Para mim, se essas odds estivessem praticamente iguais, não seria nada fora da casinha. Não tem como eu vir para cá para fazer outra coisa a não ser estar contra a pior equipe em campo. Não. Eu sempre deixo o vídeo aqui no final para você saber o que é, o que eu faço, como que eu faço, que stake que eu uso, se eu estou dentro, se eu não estou. Tá? As bolas paradas do Inter já foram melhores. Isso é uma coisa que tem que ser falado, tá? No campeonato passado o Inter marcava muito gol de bola parada. Já foi melhor. Hoje em dia já não é tanto. Então eu tenho receio de ficar comprando essas bolas paradas no Internacional. Vamos ver como é que isso corre ao longo da competição. Tá? O que mais que nós temos aqui? Santos e Sport. O Sport vem de uma derrota para o Corinthians, se eu não estou enganado. Santos e Sport. Sport está em 15º. O Sport vem de um empate. Mentira, foi um empate contra o Cuiabá em casa. Um jogo 9h pouca da noite. Difícil de assistir esse jogo, bem frio. 0-0. Depois teve uma derrota para o Corinthians fora de casa. Uma derrota para o Juventude fora de casa. Aí venceu o Grêmio em casa num jogo muito feio também. Né? Então, nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória do Sport. Também tem que melhorar muito o Sport. Se continuar assim vai ser complicado. E o time do Santos vem de uma vitória contra o Atlético Mineiro dentro de casa. Jogou bem, se defendeu bem contra o Atlético, aproveitou os espaços no contra-ataque. E antes tinha feito uma partida contra o Santos, contra o Grêmio, que eu sinceramente não tinha achado tão boa assim. Acho que foi mais uma qualidade do Grêmio do que propriamente uma partida muito boa assim, do Santos. Tá? Eu acho que o Santos acabou pecando, poderia ter saído com uma derrota aqui para o Grêmio, fez um golaço Marinho de fora da área. O Grêmio criou muito, melhorou demais. O Grêmio é um time que eu quero ficar de olho nessa recuperação do Grêmio, né?
1,62 para o Santos. Aqui na Betfair a gente vai ter essa cotação próxima a 1,67, 1,68. É o mesmo caso do Fortaleza com a Chape, tá? Gostaria de trabalhar um back Santos se o massacre fosse muito forte, mas eu não confio tanto, por exemplo, numa defesa santista assim, na minha opinião. Então, eu não sei, talvez eu não me exponha numa odd tão baixa no Santos e procure, se for uma oportunidade, de trabalhar no Rei Sport. Mas eu tenho mais confiança no Fortaleza jogando bem contra a Chape do que no Santos jogando bem contra o Sport. Por que eu estou falando isso? Porque o Diniz ainda está aprimorando o seu estilo de jogo no Santos. Daí é um treinador novo. O Fortaleza, por exemplo, já tem um pouco mais de calo. Tá? Então, na minha opinião, o Diniz, que até aparentemente mudou um pouco a sua forma de pensar futebol, não de pensar, né? Mas de armar o jogo, o Diniz está se abrindo para novas possibilidades, talvez depois de tanto tomar na cabeça. Eu estou um pouco receoso com essa defesa do Santos, mas pode ser só preconceito meu. Acho que a melhora ainda vai vir com o tempo. Tá? Então eu prefiro deixar esse jogo aqui de fora. Aí nós temos Corinthians e São Paulo, um clássico, obviamente, um derby, um clássico, né? Esse aqui, o Crespo chega muito pressionado, muito pressionado. O Corinthians, obviamente, é uma situação de reformulação, né? Acho que a cobrança no Silvinho é menor. Se perder o clássico, se não for por goleada, acho que não acontece nada. Mas o São Paulo sim vem numa situação horrível, porque o São Paulo não venceu nenhuma no campeonato. A pressão no Crespo é muito grande. É arriscado até o Crespo acabar sendo demitido, dependendo do resultado desse jogo. Na minha opinião, tem uma cara de 0-0 do caramba, mas é importante ficar de olho na questão da necessidade aqui, né? Vontade provavelmente não vai faltar. Eu cheguei a ver que o São Paulo chegou a poupar alguns bons jogadores contra o time do Ceará para poder pegar o Corinthians. Isso acaba dando arma para o seu adversário, né? Porque você poupar jogador num jogo antes do clássico, você está dizendo para o seu adversário que você está com o pé atrás, você está com, não é medo, mas você está receoso, né? Então, não sei. Acho que é um jogo complicado, na minha opinião, é um puta jogo para empate, mas eu não posso deixar de fora, não é possível ler a pior equipe em campo, porque geralmente nessas situações de derby, de clássico, a gente tem um time, às vezes, bem numa janela maior de tempo, né? O outro está escolhendo só se defender e tal. Então eu gosto de trabalhar alguma possível correção. Então, Corinthians contra São Paulo do Crespo, bem ameaçado o Crespo, apesar de ter feito um bom trabalho no Paulistão. E por último, Juventude e Grêmio. Este Grêmio aqui eu quero ficar de olho. Se no estádio do Juventude não tiver aquela poça toda que foi no jogo do Flamengo, eu quero ficar de olho nesse Grêmio, porque esse Grêmio tem apresentado melhoras. Tá? O Grêmio criou bastante contra o Santos. O Grêmio criou bastante contra o Fortaleza até a expulsão. Claro que estava tomando... Defensivamente ainda tem que melhorar muito, porque está tomando muito gol. E isso não era comum com o Kahneman e Jeromel. Não era mesmo. O Kahneman foi expulso contra o Fortaleza, se eu não estou enganado. Não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu não estou falando besteira. Grêmio e Fortaleza foi o Walter Kahneman. Exatamente. Então ele não joga. Só de ver esses dois penais perdidos aqui a favor da minha posição, né? Meu Deus, Thiago Souza. Iago Pikachu também, enfim. Eu quero ver isso aqui por quê? Eu quero trabalhar esse jogo, se me der leitura, também não leia pela equipe em campo. Mas eu estou muito curioso para pegar essa ponta de melhora do Grêmio. Pegar uma sequência boa de jogos. Quem são os próximos jogos do Grêmio aqui? Para não falar besteira, ó. Grêmio, Atlético Goianiense. O Grêmio. Juventude, Atlético Goianiense, Palmeiras e Internacional. É uma sequência bosta, hein, meu? É uma sequência ferrada. Então, para pegar essa sequência boa do Grêmio vai ser difícil. Acho que vai ter que ser contra o Juventude mesmo, porque depois o Goianiense está bem, o Palmeiras é um dos líderes e o Internacional é Grenal. Então é difícil. É difícil. Vamos ver como é que se sai o Grêmio contra o Juventude, tá? Dos jogos da Série A, é isso. Dos times que eu tenho acompanhado na Série B, que eu tenho trabalhado com afinco, são Botafogo,
que vai jogar com o Vitória. Eu tenho trabalhado muito mercado de gols, então eu já vou separar aqui para trabalhar o Botafogo com o Vitória. Porque a defesa do Botafogo é muito fraca. O Botafogo precisa arrumar isso urgentemente. Quando está em vantagem, vacila. Quando está em desvantagem, fica nervosa, marca mal demais e acaba tomando muito gol. Não que o Vitória seja um super time, deixa eu dar uma olhada como é que está a classificação. O Vitória está lá em 18º, só marcou 5 gols em 7 jogos. Mas a defesa do Botafogo puxa isso aqui para baixo, tá? Outro jogo que a gente vai ter amanhã é do Cruzeiro contra o Guarani. O Cruzeiro pode ter odd de 1,80, vindo de uma derrota para o CSA, numa virada em praticamente 2 minutos. Tava tudo bem, né? Venceu o Vasco, foi para cima do CSA, fez o gol, aí tomou uma virada em 2 minutos, poderia ter perdido até mais. Essa odd do Cruzeiro tá um pouco baixa, não tá? Não sei não, eu vou trazer esse jogo para gols também. Cruzeiro e Guarani. E vou ficar de olho na seguinte questão. Essa correção do Cruzeiro no início do jogo. Pode ser interessante. Tá? E o Vasco que pega o Goiás. O Goiás é um dos líderes. O Vasco está próximo. Uma cotação de 2,90. Favoritismo aqui também. Não existe praticamente um jogo parelho. Vou trazer também, se eu for trabalhar para um layer per equipe em campo, Goiás e Vasco. Aí vocês me perguntam, pô, Theo, mas quanto jogo nesse layer per equipe em campo? É porque essa aqui é uma das minhas principais formas de trabalho. É assim que eu ganho dinheiro. Não é só no mercado de gols, como algumas pessoas imaginam. Eu faço muito jogo no layer per equipe em campo. Primeiro tempo, segundo tempo. Vou construindo capital assim. E foi assim que eu construí praticamente tudo que eu tenho hoje. Obviamente que eu fui adotando outros métodos, mas o layer per equipe em campo é um dos métodos que eu vou carregar provavelmente pro resto da vida, tá? Times que pode se complicar, vamos junto, vai. Fluminense. Aqui não é nem pela cotação, é pelo que vem jogando e porque o Cap é um bom adversário. Fortaleza, acho que não, né? A Chapecoense, só se fazer muita força. Bahia América não, Internacional Palmeiras não. Corinthians e São Paulo. São Paulo é mais a questão do Crespo, a pressão, mas a odd é justa. Juventude Grêmio também não vejo. Botafogo, não sei. Cruzeiro. Eu acho que pela cotação poderia se complicar. O Botafogo, eu não tenho a expectativa de trabalhar match odds no Botafogo. É mais a questão dos gols mesmo por conta dessa defesa fraca. Tá bom? Como é de costume, quase nenhum jogo do Brasileirão eu trouxe para back. Por quê? Eu não costumo trabalhar back no Brasileirão. Tá? E em relação a gols, como eu sempre falei lá no início, quando é Brasileirão, tentar não buscar, se for buscar longa exposição, algo tão longo assim. Tá? 3, 4 no máximo estourando. Fechou? Então esse é o meu planejamento para amanhã, para essa quarta-feira, dia 30 de junho. Vou comentar aqui no primeiro, já que vocês pediram, eu vou colocar isso aqui no primeiro comentário. Se você assistiu até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal, comenta pra mim como é que você pretende trabalhar algum jogo. Tem algum jogo que eu deixei de fora? Tem alguma dica? Manda pra mim. Beleza? Grande abraço, pessoal. Tamo junto.